Então tá, queridos, eu falei para vocês que esse ano nós iríamos falar bastante sobre um assunto muito importante a quase todos nós, pelo menos. E se não for a todos, um dia vai ser de todos. Casamento. Alguém aqui não é casado? Mas já foram? Nunca? Já? Já. Os mesmos de sempre. Então assim, ó. Ou depois dessa palavra, vocês casam, visitante é casado? Sim. Ou depois dessas palavras sobre casamento, você casa, conserta o casamento, segundo a alternativa, ou não casa mais. Você diz, o negócio é muito complicado, né? Então, das três, uma vai acontecer. Mas, queridos, assim, ó, eu trabalho há muitos anos com pessoas e há muitos anos com o casamento. Então, nesse último ano em específico, eu trabalhei com tantas restaurações de casamento, com tantas situações, que eu me sinto impelida por Deus a nesse ano nós estarmos falando mais diretamente sobre casamento. Quero te dar uma boa ou má notícia. Não é só você que tem problemas no seu casamento. Porque, assim, vamos fazer uma estatística. Bem por baixo. Você vai dizer, nossa, que exagerada. Não, 99% dos casais têm problemas. Tem 1% que se salva. E nós temos alguns aqui, não vou citar nomes, mas tem uns casais aqui que têm a graça de Deus de não ter algumas coisas, mas de não ter um casamento que está com problema. Mas a maioria absoluta das pessoas passam por problema no casamento. Então não se desanime. Você que não casou ainda, calma. A boa notícia é que Deus, quando Ele entra, Ele faz um milagre, há uma transformação. Então eu quero animar o teu coração, que eu não sei da vida de vocês. Mas se você está aqui nessa noite, eu quero te dizer algo. Não importa qual é a situação do teu casamento. Não importa se o teu casamento já morreu, se não há mais esperança para ele. Nesse grupo que você está, você não podia estar no melhor lugar, porque nós servimos a um Deus chamado Jesus Cristo, que é um Deus que operou e opera milagres. A pessoa pode estar morta, Ele tem poder para ressuscitar. E assim é no casamento. E Deus ama tanto o casamento, queridos, que aonde que foi o primeiro milagre de Jesus? No casamento. Então, ali Ele já estava nos ensinando algo. Que casamento sem Jesus não tem como ir para frente. Que precisa dele para fazer milagre todos os dias. Existem casamentos que acontecem situações que ferem assim profundamente, que você diz, meu Deus, que situação grave, como é que eu vou perdoar isso, como é que eu vou passar por cima disso? E tem casamentos que não tem isso, mas mesmo assim, o dia a dia, quantas coisas nós somos frustrados num casamento, nós temos expectativas com uma pessoa, e aí às vezes todos os dias a gente vê uma face que você não conhecia, é uma decepção, é uma palavra dura, uma incompreensão, um desajuste, e aquilo vai vindo como assim, vai te soterrando, e acaba que a montante dos problemas gera um casamento que às vezes você olha e se diz assim, não tem como restaurar. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa. Eu, Jerusa, estou falando por mim. Eu nunca conheci um casamento aonde Jesus, atenção para esse nome, não é qualquer Deus, Jesus entrou e não teve transformação. Transformação. Eu vou falar uma coisa agora e já vou falar me defendendo. Eu sei de pelo menos 3 psicólogas, terapeutas que tem aqui. Olha a minha coragem de falar isso, né? Se tem mais alguma, né? Então, eu vou falar porque eu creio muito nisso. Porque, assim, nós temos vários psicólogos aqui. Eu indico sempre a terapia. É maravilhoso, vai te ajudar. Mas a terapia não tem poder de transformar o teu casamento. Eu não sei se isso é bom ou ruim, o que eu estou falando, mas a terapia não tem esse poder. Porque o único que tem poder é Jesus. Quando você pega um casamento, e esse casamento vai para a terapia, e eu sempre recomendo porque precisa, tá, queridos? Precisa de um auxílio. Mas é como se pegasse um vaso que caiu no chão, está em pedaços, e a terapia, ela te ajuda a colar todos esses cabos.
mas você sempre vai ter na estante um vaso colado. Quando Jesus entra, é como um vaso que caiu no chão, se espatifou, e ele faz um vaso novo. Você vai ver na estante um vaso novo, bonito, perfeito. Porque casamentos, relacionamentos que são provados e conseguem superar com a ajuda de Jesus, eles se tornam casamentos inabaláveis, queridos. Não é mais qualquer coisa que te abala. E nessa noite, com certeza não é o teu casamento que está com problema. Jamais. Do amigo. Sempre é um casamento do amigo. Queridos, estou falando por mim. Todos nós temos problema. Não pense que o que eu vou falar aqui é algo, nossa, o casamento da Jerusa deve ser o casamento mais perfeito. Não é. Eu e meu marido, nós estamos lutando para fazer essas verdades serem aplicadas na nossa vida. Algumas coisas a gente já conseguiu, outras a gente está patinando. Mas eu digo uma coisa, parados nós não estamos. Nós estamos caminhando para frente. Nosso casamento é infinitamente melhor do que era no começo. Porque esse é o casamento que Deus entra. O mundo nos ensina algo completamente diferente. O mundo diz assim, no começo é tudo maravilhoso, você está apaixonado, e depois a coisa vai desandando. Isso é o que o mundo lá fora diz. Com Jesus não é assim. Não importa se o teu casamento era perfeito no começo, ele vai melhorar ainda mais. Se o teu casamento era arrebentado já do começo, ele vai ser transformado. Porque quando Jesus entra, as coisas só melhoram. Com lutas, com lutas. Ninguém disse que vai ser tudo simples, tudo fácil. Mas para cada batalha, o Senhor vai dar uma estratégia e vai estar do teu lado. Então, meus queridos, nós vamos começar hoje por um texto. Sempre que eu começo um processo de restauração de um casamento, quando eu vou atender um casal, eu sempre começo por esse versículo. E por isso que eu decidi hoje começar por ele, que está em Romanos 12, 2. Alguém vai ler, quem for ler, por favor, em voz alta, bem claro. E eu queria que vocês prestassem bem atenção nesse versículo, porque é muito importante. Quem pegou Romanos? Nós. Então, Martim, pode ler bem alto para nós? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, prestem atenção porque isso aqui é muito importante. Deus, o teu Criador, o teu Pai, Ele tem para a tua vida, você, pessoa, indivíduo, uma boa, perfeita e agradável vontade. A partir do momento que você casou, meu querido, Deus tem uma boa, perfeita e agradável vontade para o teu casamento. Só que a Bíblia diz que para você viver isso, você entrar nesse nível de viver um casamento bom, agradável e perfeito, antes eu preciso fazer o quê? Renovar a minha mente. A Bíblia diz, renovai a vossa mente, não vos conformeis, não vos amoldeis com esse mundo. O que esse mundo diz? Exemplo, ele diz muitas coisas sobre o nosso casamento. Mas uma coisa que ele diz sempre é o seguinte, quando ele começa a ficar difícil, quando eu começo a ter decepção, o que o mundo diz para mim? Separa, larga, faz a fila andar, você merece ser feliz. O que a Bíblia diz? Você não entra no casamento para ser feliz. Isso é consequência. Você entra para fazer alguém feliz. Ser cristão é andar na contramão do mundo. É fazer diferente do mundo. E receber resultados diferentes do que o mundo recebe. O mundo com seus conceitos, cedo ou tarde, vai ter um casamento falido. O cristão que segue a palavra de Deus, ele anda na contramão do mundo, mas o seu casamento, ele vai melhorando, ele vai se aperfeiçoando, ele vai sendo transformado. Então, nessa noite, eu trouxe esse versículo porque eu preciso dizer uma coisa. Você vai ouvir coisas aqui hoje que vai chegar a te dar um embrulho no estômago. Talvez você fique até bravo comigo. Você diga, mas da onde que aquela criatura tirou isso? Mas foi a pior loucura que eu já ouvi na minha vida.
Por isso que você está com um versículo na mão, para que você saiba que isso não saiu da minha cabeça. O que eu vou falar para você hoje é Bíblia. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu não tenho o poder de convencer ninguém aqui de que a Bíblia é a palavra de Deus, que é um livro escrito por homens, mas inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Eu não tenho o poder de te provar que a Bíblia é um livro espiritual, mas eu posso fazer algo. Eu posso te desafiar a pegar o que você vai ouvir aqui e colocar em prática na tua vida, por mais absurdo que te pareça. E aí eu tenho certeza que você vai ter uma transformação na tua vida. E quando nós temos experiências pessoais, tudo muda. Eu que não acreditava na Bíblia, aí eu acredito. E não tem ninguém que me diz o contrário, porque eu tive uma experiência pessoal. Então eu quero desafiar você a pegar o que você vai ouvir aqui e dizer: não, eu não fui naquela reunião por acaso. Eu quero praticar aquilo ali. E você vai ver uma transformação. Nós fazemos as coisas como cristão ao contrário do mundo. Uma aguinha pro João. Nós fazemos ao contrário e nós temos resultados contrários ao mundo. Então eu te desafio a colocar em prática o que nós vamos ver hoje. Então, primeira coisa, esqueça o que o mundo diz. Esqueça o que os teus amigos dizem nesse momento. Esqueça o que as novelas dizem. Esqueça o que você vê nas capas das revistas. Esqueça a bonitona lá, top model, artista, que você vê sempre feliz na capa da revista e toda vez com um homem diferente. Esqueça esse padrão. Isso é engano. Isso é mentira. Esqueça que você casou com a pessoa errada. Você casou com a pessoa certa. Só que você casou com um ser humano que tem defeitos como você. Você pensa que trocar de parceiro vai resolver o teu problema? Não, vai mudar o nome do problema. Todos nós aqui, não tem ninguém nessa sala a começar por mim. Ninguém aqui não tem defeito. Todo mundo tem defeito. Só que cada um tem um tipo de defeito. E quando nós nos apaixonamos por alguém, nós não nos apaixonamos pelos defeitos das pessoas. Nós nos apaixonamos pelas virtudes dela. E virtude, qualquer uma me serve, certo? Qualquer virtude, mesmo que seja assim, ó. Nossa, ele é tão pronto para levar o lixo. Tá ótimo, já tô no lucro. Qualquer virtude é boa. Defeito eu não quero nenhum, certo? Nenhum defeito me serve. E quando eu estou num problema no meu casamento, no meu relacionamento, e eu penso em perder aquela pessoa, eu me agarro nas virtudes. Eu quero as virtudes dela. Mas nós temos que ter claro que todas as pessoas têm defeitos e têm virtudes. Então, queridos, quando eu trabalho com jovem, eu sempre dou um conselho para os jovens que vão casar. Primeiro, seja transparente com a pessoa que você está. Nossa, nós estamos apaixonados, a gente só quer mostrar os... Meu marido disse que quando ele me conheceu, eu não mostrei minhas garras, depois eu me transformei no Wolverine. Mentira. Mentira. Ele estava tão apaixonado que ele não viu. Eu mostrei, não tem como, queridos. Meu temperamento é tão forte que eu já mostro de cara. Gostou, gostou, não gostou. Mas a verdade é que muitas pessoas são assim. Tô apaixonada, é a voz doce, faz tudo quando casa. É? Você que vai ser prejudicado. Então, primeira coisa, mostre quem você é. Porque a pior coisa que tem dentro do casamento é o sentimento de engano. Eu fui enganado. Eu casei com a pessoa errada. Não é verdade, queridos? Não diga que sim, vai que o cônjuge está do lado e você está dizendo sim. Não diga nada. Não diga nada. Esquece, né? Porque a pessoa daqui a pouco faz assim. Né? Não quero incitar contendas, pelo contrário. Né? O outro conselho que eu dou, que eu anotei aqui, eu esqueci até qual que é. Ah, sim. Veja qual é o defeito dessa pessoa e veja se você vai dar conta dele. Porque tem coisas que nós humanamente não temos capacidade de suportar. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Eu, Jerusa, tá? Quando eu me casei, hoje Deus fez uma grande obra na minha vida. Eu estou casada há 10 anos, meu marido me ajudou muito nisso. Mas quando eu me casei, eu era uma pessoa muito insegura. Então, para mim, qual o defeito que eu não suportava no homem? O homem ser mulherengo. Ah, Jerusa, todos os homens são mulherengos. Não são todos os homens que são mulherengos. Se o homem é realmente heterossexual, ele gosta de mulher, ele sabe apreciar uma mulher bonita, mas tem homem que não pode ver uma mulher que fica tipo louco. É diferente.
E para mim, Jerusa, não dava. Não dava porque eu era muito insegura. Eu não tinha condições de ver um homem assim e ajudá-lo no processo de mudar isso. Eu não tinha condições. Então, meu marido, ele pode ter 1 milhão de defeitos. Uma mulherengo ele não é. Graças a Deus, quem conhece sabe que a gente convive e vê como é que a pessoa é. Então, assim, quando nós estamos interessados em alguém, nós precisamos ver se eu vou dar conta daquele defeito. Só que tem mulher que diz assim, não, realmente, eu sei que o meu marido, o meu namorado, ele é mulherengo. Mas ele é tão charmoso, por outro lado, esse mulherengo dele, ele é tão galanteador, então eu vou comprar o pacote. Não, ok, mas só não diga que foi enganado, certo? Vamos livrar a pessoa dessa acusação de que enganou, né? Mas, queridos, nós hoje vamos falar sobre alguns princípios bíblicos para serem aplicados no casamento. Provavelmente vai ser contrário ao que talvez você conhece, talvez ao que você está vivendo, mas é o que vai garantir uma transformação no teu casamento. E é o que vai garantir que você viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, nesse momento, eu quero que você entenda uma coisa. Qual que é o teu papel nessa noite? Aqui, você pode ter certeza. Não pense que foi fácil para Deus te trazer até aqui. Não pense que foi fácil. Já que você está aqui, qual que é o teu posicionamento? Deus, eu estou aqui. Que seja a tua vontade e não a minha. Me mostra qual que é a tua vontade. E aí me capacita a executar, porque eu sei que a tua vontade, tu és soberano. Então eu quero te convidar a fazer uma declaração. Mas nós vamos combinar o seguinte, todo mundo vai fazer. Tá bom? Se não fizer, eu vou dizer, ó, você não está fazendo. Tá bom? Todo mundo vai verbalizar isso. Combinado? Mesmo que você não é casado. Tá bom? Então, deixa eu até ler aqui. Repita comigo, mas assim, ó, em voz alta. Que as palavras têm poder. Senhor, vamos fechar os olhos? Vocês, é porque eu tenho que ler um negócio aqui, né, queridos? Né? Então, vamos fechar os olhos, né? Senão não vai pular aqui. Mas faça de todo o coração. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Agora senti firmeza. Te entrego nesse momento minha mente. Te entrego nesse momento a minha mente, minha alma, meu espírito, você tem liberdade, para me falar, qual é a tua vontade para minha vida, e me capacita, a obedecer, qualquer pensamento contrário, à tua vontade, que saia da minha mente agora, em nome de Jesus, amém. Vocês estão lascados, vocês estão fritos. O que você liga na terra, você liga no céu. Agora ele vai fazer. Você querendo ou não, agora se deu autoridade e crê. Vai ser o melhor para você. Então, queridos, eu queria ler um outro texto, que está agora. Quem pegou Salmo 127, 1? Vários. Uma que queira ler bem alto, bem motivado, assim. Ana. Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Queridos, se não for o Senhor, dentro de um casamento, nos dizendo o que temos e o que não temos que fazer, a direção que temos que tomar, em vão nós lutamos. Queridos, o sucesso de um casamento não depende da nossa conta financeira, não depende dos filhos maravilhosos que a gente tem, não depende da nossa compatibilidade cultural e sexual, não depende da nossa aparência. Depende de Deus, verdadeiramente, esse Deus chamado Jesus, estar no centro. E nós estarmos ouvindo as suas direções e abrindo mão da nossa vontade e fazendo a vontade dele. É isso que garante o sucesso de um casamento, queridos. Então esse texto está dizendo assim, se Deus não estiver trabalhando, não estiver ali no meio, não estiver dizendo, em vão nós trabalhamos. E é Ele que guarda as nossas vidas, guarda os nossos cônjuges. Se você entregou tua vida, entregou teu casamento para Jesus,
Para de vigiar o teu cônjuge, para de olhar o celular, para de desconfiar, confia no Senhor, porque se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. Nós fazemos a nossa parte, vamos lá na nossa casa, pagamos um sistema de alarme, pagamos, colocamos seguro no nosso carro, fazemos, mas se Deus não guardar, isso tudo é em vão, queridos. A nossa confiança tem que estar no Senhor. E queridos, mas Jerusalém, mas eu não sabia disso. Fique tranquilo. O Senhor perdoa o período nosso de ignorância na sua palavra. Mas se você está aqui hoje e está ouvindo isso, a partir de hoje, comece a praticar. E você vai ver uma transformação no teu casamento que você não viu às vezes em 30 anos. Confie nisso, queridos. Então, queridos, mesmo que um casal seja lá no casamento perfeitamente, aparentemente, 100% ajustado, compatível, quando ele entrar no casamento, ele vai passar por lutas. Todos nós passamos. Queridos, olha só, você casa com uma pessoa, um é homem e o outro é mulher. Só por aí já tem um abismo de diferença. Um fala, outro não fala, e tudo mais que a gente sabe. Aí tem uma coisa chamada temperamento, que é o nosso manual de funcionamento, é como a gente funciona. Um é colérico, outro é fleumático, outro é sanguíneo, outro é melancólico. Isso muda tudo, queridos. A forma que eu reajo, a forma que eu falo. Aí tem a questão de valores. Um foi ensinado que o maior valor é a família, outro o relacionamento, outro o dinheiro, outro o trabalho. Aí tem crenças. As crenças são coisas dentro de nós que são auto-executáveis. Como nós cremos, nós agimos, nós falamos, nós fazemos. Aí um tem uma criação, uma crença, a outro tem outra. Por isso que eu digo os solteiros, depois dessa, não sei nem se casam. Porque, gente, não é fácil o casamento. Não é. Jerusa, mas é que você não conhece o casamento de fulano. É um casamento maravilhoso. Aquilo que é um casamento perfeito, eles se amam. Tem coisas que facilitam muito, queridos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Não vou desmerecer, mas posso dar Adri e Márcio como exemplo. E não é desmerecer. Eles têm desmerecer já vai entender por quê. Eles têm um casamento muito legal. Eu sempre uso eles como referência. Só que tem uma coisa neles que ajuda muito nesses dois. O Márcio é colérico. E o colérico, queridos, é aquele líder. Sabe, mulheres, aquela coisa que você tem que ficar falando pro homem fazer 1000 vezes. Faz isso, faz aquilo. E 6 meses e tá na mesma, o colérico não tem esse. O colérico é serviço dado, é serviço feito, e lidera e faz. Isso já ajuda bastante, né, mulherada? Fica a dica, homens, né, nas entrelinhas. E a Adri, agora vem vocês, mulherada, começar por mim. A Adri é fleumática. O temperamento fleumático é aquele que pede para não entrar numa briga. Olha que a mulherada, vocês sabem que dá um boi para entrar numa briga e uma boiada para não sair. Depois que a gente entra, lascou-se, né? Ela é fleumática, ela é calma, ela consegue pensar, mulheres, antes de falar. Isso ajuda ou não ajuda? Ajuda! Por isso que eu estou dizendo, eu não estou desmerecendo o relacionamento deles, porque tem muita cumplicidade, muito respeito, muita honra. Mas assim, o temperamento ajuda muito, queridos. Agora tu pega eu, colérica. Colérico é assim, ó, tudo tem razão, bravo, caiu um pingo de água, que a água é só secar, já tem morte na família por causa do pingo de água, porque não, né? Deus me tratou muito, queridos. Mas vocês pensam que é fácil ser casado com um colérico? A mulher colérica, tudo ela faz, não dá nem tempo do marido. O marido às vezes é fleumático, que nem a Adri, que demora para pensar, e não é que demora para pensar, pensa muito antes de fazer. A mulher colérica já fez, já foi, não dá nem chance pro homem. Então pensa, queridos, já não atrapalha isso? Atrapalha. Daí o homem tá todo intencionado, mas tá pensando como é que vai fazer. A mulher já foi, já contratou, já fez, e ainda diz, pelo amor, tu é devagar. Isso atrapalha no casamento ou não? Queridos, qualquer dia eu vou trazer para vocês um estudo específico sobre temperamento, porque isso é muito importante. A gente precisa saber, para saber como é que a gente age, as pessoas que estão ao nosso redor, os filhos. Mas hoje eu só estou dando um exemplo. Então, queridos, existem pessoas que você diz assim, nossa, mas aquele casamento que é perfeito. Mas às vezes tem tudo isso, vocês entendem? Outra coisa, queridos, eu me sinto na obrigação, como líder desse grupo, de dizer isso para vocês. Olha quantas pessoas tem nessa reunião. Tirando os visitantes,
quase que a maioria absoluta, para não dizer a maioria, eu sei da vida. Eu conheço um pouco. Fora vocês, quantas pessoas que eu já atendi? Então eu tenho contato com pessoas. Eu conheço os casamentos. Vocês conhecem qual casamento? O de vocês, o do pai e da mãe, o do amigo. Então vocês não têm tanta visão de como é que estão os casamentos quanto eu. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Esqueça o que você vê em Facebook e Instagram. Mas você esqueça. Claro que eu não vou fazer isso, mas se eu pegasse o meu celular agora, lógico que eu não vou fazer isso, né, queridos? E eu mostrasse para vocês a foto de perfil de um casamento que eu estou atendendo e que literalmente está voando panela, você não ia acreditar. É rostinho com rostinho, coraçãozinho em volta, não vou dar maiores, senão, né, daqui a pouco a pessoa vai escutar essa mensagem e vai saber que eu estou falando do casamento deles. Queridos, a situação está feia, Deus vai operar, amém. Mas hoje, nesse exato momento, a situação está feíssima. Se tu entrar no Facebook, é a foto do jantar, do prato, olha o que eu fiz com meu maridinho. É assim, o mundo é assim, é uma aparência. Então não olhe para isso, queridos. Não olhe se você está vendo uma foto do outro casamento e parece perfeito. Não fique achando que o teu casamento é pior, que o teu marido é pior, que a tua esposa é pior. Porque é um engano. Olhe para Jesus. Jesus colocou essa pessoa do teu lado. Ele ama casamento. Ele luta por um casamento. Ele deixou na Bíblia assim, ó, queridos, vários ensinamentos para casamento. Ele ama o teu casamento. Você pode até abandonar a aliança que você fez, mas ele não vai. Você pode sair do teu casamento, mas ele não vai sair. Ele ama o teu casamento. E é por isso que você está aqui nessa noite. Para lutar pelo teu casamento. Para saber que esse casamento nasceu antes do coração de Deus, queridos. E é isso que nós vamos fazer. E nós vamos falar sobre alguns princípios do casamento. Mas antes, quem pegou Salmo 119, 105? Pode ler, nosso paulista oficial. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Queridos, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Ela ilumina o nosso caminho. Quantos casamentos estão sendo desfeitos porque estão andando às escuras? O marido já não sabe mais o que fazer, a esposa não sabe o que fazer. Estão nas escuras. Quando nós trazemos a palavra de Deus, Ele traz luz para nosso casamento, para as nossas vidas. Ele nos ensina o que fazer, para onde ir, para cá não vá, não faça isso, faça aquilo. Então nós precisamos deixar Deus entrar, a palavra de Deus entrar no nosso casamento, e aí sim, aí nós vamos viver a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para a nossa vida. Então eu quero te desafiar com esse versículo, a você pegar o que vai ser dito hoje aqui, que eu nem entrei ainda. Vocês estão bem, meus amigos, porque eu não entrei ainda. Tá todo mundo rindo das minhas brincadeirinhas, tá todo mundo bem animado. Vamos ver se no final vocês vão continuar meus amigos, né? Mas, queridos, eu te desafio a fazer o que eu vou falar aqui. E você vai ver se não vai haver transformação, queridos, né? Eu tô fazendo uma introdução, tá, queridos? Mas calma, depois que eu entrar vai rápido o negócio. Não se preocupe, nossa, se é essa introdução, nós vamos sair daqui meia-noite. Não, fica tranquilo, né? Mas é que eu preciso preparar o coração de vocês. Talvez, querido, você chegou aqui nessa noite e se você me chamar para o lado, talvez você diga assim para mim: Jerusa, sabe qual que é o problema? Eu sei que Deus quer o meu casamento. Eu sei que Deus não quer a separação. Só que tem um problema, Jerusa. Eu não amo mais meu marido. Eu não amo mais minha esposa. Eu não sinto mais nada por essa pessoa, a não ser aversão. Eu quero dizer uma coisa para você. Por isso que eu disse, vocês estão fritos. Vocês estão encrencados hoje. A partir do momento que você entregou tua vida, teu casamento para Deus, isso não é mais problema seu. Quando eu falo para vocês, por exemplo, sobre perdão, eu sempre ensino para vocês que o perdão é um ato voluntário. Eu decido perdoar essa pessoa. Mesmo ela tendo culpa, mesmo ela estando errada, eu decido perdoar ela, porque eu quero ser livre desse sentimento. O ato voluntário de eu perdoar faz com que o ato involuntário aconteça.
O ato involuntário não vem de você, vem de Deus. Eu faço o natural, Ele faz o sobrenatural. Eu faço o ordinário, Ele faz o extraordinário. Eu decido perdoar e Ele faz o quê? Ele tira a dor. Aquela dor que eu sentia por aquela pessoa, eu não tenho como tirar do meu coração. Mas quando eu decido perdoar, Ele vem e tira a dor. No casamento é a mesma coisa. Eu não amo mais meu cônjuge. Eu não tenho mais atração física por ele. Eu não quero mais ficar com ele. Essa não é a tua parte do processo. A tua parte é dizer, Senhor, tu ama esse casamento? Tu quer esse casamento? Então eu vou ficar dentro e vou lutar por ele. Quem vai colocar amor no teu coração, desejo no teu coração, atração física até mesmo que lá no começo ele tinha cabelo, agora ele não tem mais cabelo nenhum. Tá completamente careca. Gente, eu preciso ir nesse caso. Fazer uma brincadeira no caso, os carecas nem vão me perdoar daí. Tem careca aqui. Pelo amor, ainda mais visitante me perdoa. Era uma brincadeira, ninguém viu. Tô brincando, queridos. Mas às vezes, né, até isso vai embora, a atração física. E não é porque é careca, né? Os carecas, as que elas gostam mais, né? Vale o charme, né, Israel? E, queridos, o que eu quero dizer é que mesmo que eu não sinta mais nada, eu não tenho poder de colocar amor no meu coração. Eu não tenho poder de colocar desejo no meu coração, de colocar confiança. Essa não é a tua parte. Essa é a parte de Deus. Restauração no casamento é uma parceria. Você faz a tua parte e Deus faz a dele. Mas a tua parte é dizer, eis-me aqui, Senhor. A tua vontade é que eu fique. Eu estava decidida a sair disso. Eu não quero mais nem estar perto dessa pessoa. Eu tenho aversão. Queridos, às vezes tem alguns casamentos que eu trato, que a pessoa decide ficar, e às vezes ela começa a ter reações psicossomáticas. Só de deitar na mesma cama com a pessoa, começa a sentir nojo, começa a sentir pavor, tremor. Eu digo, permaneça firme, o Senhor vai mudar isso. Isso está acontecendo porque um dia você vai ajudar outros casais e você vai dar esse testemunho. Eu não podia nem chegar perto do meu marido, da minha esposa, que eu quase vomitava. O Senhor vai pôr a mão. Você não tem como mudar isso. Quem muda isso é o Senhor. Mas e tua fé? A fé é a certeza da resposta, é a certeza que eu vou entrar no processo com Ele e Ele é fiel, e eu vou fazer a minha parte e Ele vai fazer a dele. Você não está entrando em parceria com um derrotado, com Deus que não tem poder. Você está entrando em parceria com Deus que criou os céus e a terra, que tem poder para fazer qualquer coisa, o Deus dos impossíveis. E Ele te trouxe hoje aqui para te dizer, eu te convido a acreditar em mim. Eu te convido a deixar eu entrar nesse casamento, você faz a tua parte e eu vou fazer a minha. Só que existe um texto na Bíblia que diz que ordem e paz andam juntos. Nós fazemos a parte de colocar as coisas em ordem. E Deus faz a parte de trazer a paz. Eu coloco em ordem, Ele traz a paz. O que vem antes? Ordem ou paz? Ordem. Primeiro eu faço a minha parte, eu confio nele, eu dou um passo em relação ao meu cônjuge, e aí Deus entra e traz a paz no meu casamento, queridos. Olha esse texto que precioso. Ezequiel 36, 26. Quem pegou? Márcia, pode ler bem alto para mim. Bem alto. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês um coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Queridos, às vezes nós sofremos tanto com o casamento, com uma situação, que nosso coração se endurece. Todos nós já sabemos o que é isso. Às vezes não é no casamento, mas você já viveu isso talvez com uma amizade, com um relacionamento. As decepções, as mágoas, as palavras duras, todas essas frustrações endurecem o nosso coração. E eu olho para o meu cônjuge e eu não consigo mais sentir nada. Como é que eu vou ficar nesse casamento? Então é melhor sair. Principalmente quando tem criança, quando tem filho. Eu trato essa pessoa mal, eu sou indiferente com essa pessoa, então é melhor que meu filho e minha filha vejam uma mãe, um pai feliz, sozinho, mas feliz, ou com outra pessoa e feliz, porque eu não sinto mais nada. Mas o que o Senhor acabou de dizer? Eu vou tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Um coração amoroso, eu vou devolver o afeto, eu vou devolver a confiança, eu vou devolver o respeito, mas é eu que vou fazer. Nós não temos como fazer isso. Alguém tem poder de fazer isso aqui, queridos? Nós não temos como fazer isso. Só Deus. Mas antes dele fazer isso, que vai nos trazer a paz, restabelecer a harmonia no nosso casamento, vem a ordem.
veio dizer, eu vou pedir perdão para o meu marido, para minha esposa, eu vou dizer que eu vou ficar com ele, eu vou pedir perdão porque eu desisti dele. Eu vou pedir perdão pelas coisas erradas que eu fiz. Isso é colocar em ordem, aí Deus entra com a paz, queridos. Então, Provérbios 16:1. Quem? Bem alto, Ludinha. Ao homem pertence os planos do coração, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. O coração nosso, o coração do homem faz planos. Eu acho que é melhor eu me separar, eu acho que é melhor eu me afastar, eu acho que é melhor eu dormir naquele outro quarto. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então nessa noite esqueça teus planos, deixa eles de lado, que o Senhor tem uma resposta certa para ti. Você não está aqui por acaso. Agora entrando na palavra, aleluia, você achou que esse momento não chegaria. Queridos, nós quero falar de alguns princípios. O que são princípios? Todos os versículos que você tem na Bíblia são mandamentos, são princípios bíblicos, princípios espirituais, que ao praticar você tem uma transformação na sua vida, no seu casamento. Eu quero falar hoje especificamente de uma maneira breve, mas muito pontual, sobre um princípio que a Bíblia fala. Nos relacionamentos, eu quero falar específico no casamento. O princípio do acordo. Acordo. Eu já vou avisando. O mundo não vive isso. O mundo não prega isso. E é um dos grandes motivos para os casamentos estarem afundando. Então eu quero que quando eu estiver falando isso, você comece a olhar para o teu casamento, que talvez esteja com problema, que talvez esteja acabado, e você se pergunte se esse princípio foi cumprido. Então, quem pegou para nós... Eu acho que eu não pedi para ninguém isso daqui, queridos. Amós 3:3. Não? Então, não estou com a Bíblia. Eu vou ler para vocês. Diz assim, ó. Porventura, tem como andarão dois juntos, se não estiverem em acordo? Como que um marido e uma mulher vão andar juntos, se eles não estiverem em acordo? E o que é o acordo, queridos? Primeiramente, eu preciso dizer para vocês uma coisa. Se isso está na Bíblia, se isso é um princípio, fazer as coisas em acordo, quando eu não faço em acordo, eu estou quebrando um princípio bíblico, certo? Quando eu quebro um princípio bíblico, a Bíblia chama isso de pecado. Todo mundo se ergue para dizer, não, pecado é os vícios, pecado é o adultério, pecado é isso, pecado é aquilo. Todo mundo é pronto para dizer o que é pecado dos outros. Mas a Bíblia diz que quando eu não faço as coisas em acordo com o meu cônjuge, eu estou em pecado tanto quanto aquele que foi lá adulterar. Estão entendendo? Princípio quebrado é princípio quebrado. E o que o pecado faz nas nossas vidas? Quem pegou Isaías 59:2? Pode ler, querida. Bem alto. Mas as suas maldades separarão vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderão de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Queridos, quando nós estamos em pecado, os ouvidos do Senhor ficam impedidos de ouvir as nossas orações. Então muitas vezes eu estou lá, Senhor, muda o meu marido, muda a minha esposa, e nada acontece. Porque o Senhor está impedido de agir. Muitas vezes eu tenho uma religião, eu sou praticante, eu sou atuante, eu sou bambambam dentro da minha religião, e eu não estou em acordo com o meu cônjuge, eu estou em pecado. E o que é estar em acordo, queridos? É tomar as decisões juntos. Ah não, mas lá em casa é assim. O filho é meu, eu é que sei o que é melhor, eu é que sei qual é a escola melhor, eu é que sei qual é a roupa melhor, porque eu é que administro o lar. Você está em acordo com o teu cônjuge sobre aquilo? Quando você vai comprar algo, quando você vai comprar um carro, quando você vai comprar alguma coisa que é importante para a família, quando você vai fazer uma coisa, você vai fazer uma viagem, você estava em acordo com a tua mulher? Você estava em acordo com o seu marido? Aquele curso de 2 anos que você se programou para fazer e que você vai se ausentar, estava em acordo com o seu cônjuge? Estar em acordo, queridos, é tomar as decisões juntos. Agora vamos acelerando um pouquinho mais. Comecei, já não estão mais muito meus amigos ou ainda estão amigos?
Ainda estão mais ou menos, deram uma risadinha, mas calma, a coisa vai ficar pior. Marcos 10, do 7 ao 8. Quem pegou? Nós quem? Pode ler já bem alto. Por essa razão, o homem deixará o pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Alguém nessa sala, fique bem à vontade para responder. Nunca ouviu esse versículo? Primeira vez que está ouvindo esse versículo. Todos ouviram. Primeira vez? Nossa. Nereu. Regis, né? Depois nós falamos sobre isso. Claro que ele já ouviu, já tá. Ou tu anda dormindo no Connect. Quantas vezes que eu já falei? Aí que a gente descobre as coisas. Bom, queridos, brincadeiras à parte, esse versículo fala uma coisa muito importante para o casamento. Quando você se casa, você deixa teu pai e tua mãe. Nós já vamos explicar isso para não ter engano. E você se torna com essa pessoa uma só carne. Queridos, olha só, nós somos um ser trino formado por 3 partes. Nós temos o nosso corpo físico, nossa alma, que estão nossos sentimentos, nossas emoções, nossa mente, nossa vontade. E nós temos um espírito, que é a parte do homem que se comunica com Deus. Quando nós casamos e quando nós temos relação sexual, as 3 partes, não é só o corpo físico que tem contato. Nossa alma e nosso espírito se unem e nós nos tornamos uma só carne. Tudo que é meu é do meu cônjuge. Nós temos que andar em acordo, tudo que é meu, inclusive o dinheiro. Mas falar isso aqui pro caxiense, a coisa aqui, a amizade começa a ruir. Aqui nossa história começa a se separar. Foi bom ter vocês aqui, se precisarem de mim, né? Quero dizer que depois que você me perdoar, você pode me procurar, mas eu vou avançar. Não é o meu dinheiro, é o nosso dinheiro. Se eu ganho 20 mil, amém, Senhor, abre as portas, estou precisando. E o meu marido ganha 2, não é 20 mais 2 e 2, é 22. É a soma. Um ganha 5, outro ganha 10, é 15. É o nosso dinheiro que nós, em acordo, definimos o que vamos fazer. Aí eu tenho um marido que ganha 10 e a esposa que ganha um salário mínimo ou não ganha nada. Aí eu decido o que eu vou fazer com o dinheiro. Porque eu mantenho essa casa. Porque o dinheiro é meu. Errado. Não interessa quanto você ganha. Você tem que decidir com a sua esposa, com o seu marido, aonde que vocês vão aplicar o dinheiro. É assim que funciona. É o princípio do acordo, queridos. Queridos, se nem o meu corpo, a Bíblia diz que me pertence, que dirá meu dinheiro? Tem que ter acordo para fazer as coisas. Queridos, nós falamos ali nesse versículo, e presta atenção nisso aqui, não faz parte desta ministração, mas eu vou dar uma rápida pincelada, só para não ficar mal entendido, tá bom? Esse versículo diz assim, que quando eu caso eu deixo o pai e mãe. Vamos entender isso? O pai e a mãe, eu sempre digo que isso me dói, porque um dia meu filho vai fazer isso comigo. Ele passa, depois de casado, a ser parente. Sim. Segure forte na minha mão, vamos chorar. Tem filho pequeno nessa hora, o coração sangra. Um dia eu vou ser parente do meu filho, Senhor, me capacita. Ainda bem que eles nascem pequenos, até chegar lá, Deus vai ter me capacitado. Mas eu confesso pra vocês que desde o dia que o Gabriel entrou, agora vocês não sei se vocês vão me internar. O Gabriel entrou, eu tava fazendo um leite lá, porque eu ainda não tinha leite, e eu tava dizendo, Senhor, chorando. Desde já eu entrego a vida da minha nora, Senhor Deus, por favor. Eu fiz a minha primeira oração na cozinha do meu apartamento, orando, coloquei as mãos e declarei, Senhor, ninguém vai me roubar essa criança. Porque, queridos, não é fácil, né? Mas, queridos, né, as mães entendem o que eu estou dizendo, principalmente meninos. Mas quando você casa, o pai e a mãe passam a ser parente. Não é mais com a tua mãe que você vai decidir o que vai fazer, mulherada. É com o marido, mas ele não me ouve. Eu falo, ele não tá nem aí, então é melhor decidir com a minha mãe, que é a única que me ouve. Não. Não dá risada, Thiago, que tá entregando a esposa. Os maridos agora começam a ter... Ah, tá. O ele levou, matou no peito. Matou no peito. Diz que ele tá se entregando.
seu marido. Queridos, então o que acontece? Quando eu caso, a família nossa se torna parente. É com o meu cônjuge que eu vou tomar as decisões. Porém, quando eu caso, a família do meu marido e da minha esposa passa a ser a minha família. Então vamos só abrir um adendo aqui que não faz parte da ministração, mas que é muito importante. Os meus sogros são os meus pais. Sogros e sogras, você querendo ou não, devem ser amados, honrados, respeitados. Sim, é verdade. Principalmente as mulheres, as sogras, eles piram o cabeção. Às vezes fazem umas coisas que, até para chamar a atenção dos filhos, que você diz assim, né? Pelo amor de Deus. Mas queridos, aquela pessoa que se ama, que está do teu lado e que você casou e não tinha uma arma apontada para sua cabeça, você se interessou, você gostou, você quis. A criação veio daquela mesma pessoa que hoje você acha meio doida. Os nossos sogros e as nossas sogras cuidaram dos nossos maridos, das nossas esposas, assim como hoje nós cuidamos dos nossos filhos. Então, eles têm que ser amados, eles têm que ser respeitados, eles têm que ser honrados. E tem uma outra coisa, há um princípio espiritual que o que você planta, você colhe. Se você não cuidar, se você não amar, se você não zelar pelos teus sogros, por que você pensa que o teu filho um dia vai fazer isso por você? Então, queridos, o casal, ele tem que estar em acordo. E às vezes a gente tem uma ligação tão grande com os nossos pais que a gente continua tomando todas as tomadas de decisões. O marido vai comprar um carro, vai comprar uma moto e corre para quem? O pai. Tem que correr para a esposa. Aí depois fica dizendo que comprou aquela moto que só deu trabalho, que só quebrou, que é praga da esposa. Não é praga da esposa, é quebra de princípio. Lá em casa a gente já sabe isso bem claro. Até às vezes o Adriano quer fazer umas coisas às vezes e fica na minha cabeça, tentando me convencer, porque ele sabe que se eu não estiver em acordo, não vai dar certo. Então ele fica lá pelas beiradas e eu a mesma coisa. Porque eu quero sim dele, né? Porque a gente sabe que se não for em acordo, não tem bênção. Mas Jerusa, você não sabe, o carro custava 150 mil, fizeram por 50 e me aceitaram o meu que valia 5 por 10. Ó, isso aí só pode ser coisa do capeta, né? Olha que Deus, né? Querido, a tua mulher te apoiou? Não, mas é porque minha mulher é uma invejosa, minha mulher tá com medo que aquele carrão, as mulheres olhem pra mim. Não interessa a motivação do coração da sua mulher. Se ela não apoiou, não compra esse carro, querido. Tô falando sério. O que é feito em acordo é bênção, o que é fora de acordo vai ruir o casamento. Queridos, até aqui, alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Queridos, eu sei que muitas coisas que eu estou falando aqui pode parecer loucura para você. Mas o que eu estou falando, ele vai na contramão do mundo, mas é o que garante que eu viva coisas diferentes que o mundo vive. É o que garante que eu vou ter a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para a minha vida. Se você ousar fazer isso, você vai ver uma transformação no teu casamento muito grande, queridos. Tá? Já estamos quase lá, né? Por outro lado, quando eu faço as coisas em acordo, então, por favor, quem pegou Mateus 18, 19? Venha. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que estás nos céus. Queridos, a Bíblia diz que tudo que a gente pedir em acordo, Deus faz. Claro, tem que ser pedidos de acordo com a palavra de Deus. Nós estamos em acordo de pedir a separação. Não, né? Não. Vai ficar o Senhor sozinho lutando por isso? Não. Mas, queridos, olha só, eu tive uma experiência na minha vida, vou contar rapidamente para vocês, que eu entendi muito forte esse versículo. Quando eu era solteira, eu tive uma vida muito intensa com Deus. E eu orava e via as coisas acontecer, e milagres. E eu casei, eu fazia as orações e parecia que nada mais acontecia. Eu falei, meu Deus, mas o que está acontecendo? Parece que minhas orações não têm mais o nível de experiência que eu tinha com Deus. Quando eu comecei a fazer as mesmas orações junto com meu marido, os milagres foram maiores.
A rapidez foi maior da resposta da oração. Porque ao princípio é por isso que Deus ama tanto o casamento. Porque quando você e teu marido, você e tua esposa orarem junto, a Bíblia diz que não tem, tudo eu vos digo, se 2 de vós concordarem na terra, acerca de qualquer coisa que vocês pedirem, será feito pelo meu Pai. Agora eu te pergunto, esse casamento, talvez você não tenha mais esperança nenhuma. Você e teu marido, você e tua esposa, já chegaram para Deus e fizeram uma oração, dizendo, Senhor, restaure esse casamento, ou é da tua vontade que a gente termine esse casamento, você já fez isso? Porque se você, junto com a tua esposa, fizer essa oração, você vai ver o milagre acontecer. É claro, é um processo, queridos. Às vezes a gente passa 5, 10, 15, 20 anos destruindo um casamento, sem andar na luz da palavra, andando nas trevas, na escuridão. E de repente a gente quer que seja corrigido em um mês. Existe um processo, queridos. Mas Deus vai fazer, queridos. Deus precisa andar, um casal precisa andar na luz da palavra. Sabe o que significa andar na luz da palavra, queridos? Significa que em Deus não há trevas. Em Deus não há nada escuro. No teu casamento eu vou te fazer uma simples pergunta e não responda. Só apenas pense. Um simples teste se você anda na luz. Num casamento, o meu cônjuge pode pegar o meu celular a hora que for. Num casamento, onde a luz opera, o meu cônjuge pode ter as senhas dos meus e-mails, da minha conta bancária. Porque não tenho o que esconder. É transparência. O que eu faço, por mais que minha esposa e meu marido não estejam vendo, o Senhor está vendo. Se eu posso mostrar para ele, eu estou na luz. Por que eu não poderia mostrar para minha esposa? Para meu marido? Agora, quando tem coisas que eu não posso mostrar para minha esposa, para o meu marido, é porque não está correto diante de Deus. E por que eu estou praticando? Segura aí agora. A amizade se encerra aqui. Queridos, apenas escutem o que eu vou falar hoje para vocês, tá? Eu estou brincando, mas é de todo o coração que eu falo isso. Você acha que aquele grupo de WhatsApp que você pertence e você recebe todo tipo de pornografia é de Deus? Não precisa responder. Você acha que esse grupo está edificando a sua vida? Se não está edificando, por que é que você está nele? Aí eu te pergunto, o quanto você quer esse casamento? As mulheradas já olharam assim pros maridos. Tipo assim, te falei, fica a dica. Você saiu, né? Você saiu, porque eu já te falei, né? Deus está falando aqui. Deus está usando ela, mas eu já te falei. Calma, mulherada. Infelizmente, até Jesus, né? Os irmãos só acreditaram, alguns irmãos deles só acreditaram nele depois que ele ressuscitou. Às vezes o que a gente fala, o cônjuge não ouve e vice-versa. Queridos, eu estou falando isso porque o WhatsApp se transformou hoje num canal muito aberto para Satanás. São muitos os casais e situações. Queridos, se conversar com a colega de trabalho, não pode, essa mesma conversa que você faz por e-mail, não pode ser feita na frente da esposa, então essa conversa não tem que existir. Quando nós andamos na luz, na verdade, na palavra, é transparência. Isso serve não só para o casamento, para tudo na tua vida. Se você escuta sobre algo, uma seita, alguma coisa, alguma religião, qualquer coisa que é nas escuras, comece a desconfiar. Porque as coisas de Deus são nas claras. Alguma pergunta, queridos? É isso, queridos, que garante um casamento sadio. É isso que vai garantir que mesmo que venham lutas, que venham crises, que venha a velhice, que venham as rugas, que venham tantas coisas, o teu casamento vai permanecer inabalável. Andar na luz. E eu quero ler um versículo que é muito precioso, queridos. Eu quero que vocês prestem muita atenção. Eu acho que é o último. E é um versículo que tem que nortear a tua vida em tudo, nas coisas concernentes ao espiritual, até mesmo religião. Então, por favor, prestem atenção. Quem pegou Provérbios 4:18?
Alguém que tem a voz bem A alta. vereda do justo, De novo, Baiana. a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Eu quero explicar esse versículo que ele é muito precioso. O caminho, a vereda do justo. Justo não é a pessoa correta, tá, queridos? Quando a Bíblia fala justo, é quem foi justificado por Cristo. Quando Jesus morreu numa cruz, ele levou os nossos pecados. Quando eu creio nisso, quando eu creio que ele é filho de Deus, que ele morreu por mim, que ele levou os meus pecados e eu me aproprio desse sacrifício e digo, Jesus, entra na minha vida, eu me torno diante de Deus justo. Então a Bíblia está falando dessa pessoa que recebeu Jesus em sua vida. Ele diz o seguinte, que o caminho, a vereda, a vida desta pessoa é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Queridos, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver o nascer do sol, mas é uma coisa incrível. Você está lá, 5, 6 horas da manhã e está um breu. Você não vê nada, é uma escuridão, você não vê absolutamente nada. Você chega a pensar assim, nossa, acho que hoje vai ser um dia diferente. Acho que hoje não vai existir luz. É o único dia da face da terra que não vai existir luz, porque você não vê nada de sol e você olha no relógio e já está para sair o sol. De repente, você começa a ver uns feixes no céu, azulados, acinzentados, e aquilo rapidamente vai mudando de cor e de repente, diante dos teus olhos, tem um lindo dia de sol. A Bíblia diz que a vida de quem Jesus está no controle é exatamente assim. Tem áreas da tua vida que estão em trevas. Você não vê nada, você não vê esperança. E talvez hoje seja o teu casamento. Mas quando Jesus entra, ele começa a trazer a luz e ele não para até que seja dia perfeito. Até que todo o teu casamento seja transformado. Por isso que eu sempre digo, o casamento quando Jesus entra é diferente do casamento do mundo. No casamento do mundo, você conhece a pessoa, é tudo maravilhoso e daqui a pouco você começa a ver os defeitos da pessoa, você começa a querer mudar a pessoa se sente incomodada e tudo se desfaz. Casamento com Deus é diferente. Ele entra, não importa qual seja o momento. Às vezes ele entra quando está tudo destruído. E o casamento vai melhorando, melhorando, até que você tem um dia perfeito. Só que por que ele fala a vida do justo? Porque ele deixa bem claro, a vida de quem aceitou Jesus. Porque é somente para quem vai dar a glória a Jesus que ele vai fazer. Nossa, mas esse Jesus é egocêntrico, né? Quer toda a glória, toda a honra para ele? Não. Ele quer teu coração. Ele quer que você saiba que foi ele que fez. Ele quer que você fale para os teus amigos que o nome da pessoa, do Deus que mudou a tua vida é Jesus. Por isso que ele fala a vida do justo, de quem me recebeu como Senhor. E aí eu te digo, quando Jesus está na tua vida, todas as áreas, pode ser que não estejam perfeitas. Talvez a tua vida financeira esteja com problemas, talvez não esteja perfeita, talvez seja uma outra área. Mas você olha para a tua vida e ela está indo para frente. Porque a vida de quem tem Jesus, ela não fica estagnada e ela não anda para trás, ela anda para frente. Quando você olha para trás, antes de você ter conhecido Jesus, você vê que as coisas estavam destruídas, estavam fora de ordem, estavam terríveis, e a hora que você entregou a tua vida para Jesus, aquilo se tornou um marco. Ele entrou e começou a transformar. Então, a partir do momento que Jesus entrar no teu casamento de verdade, você confiar a tua vida, você pegar a palavra e aplicar, e não ser mais a tua vontade, mas a vontade dele, o teu casamento vai reviver, nem que seja das cinzas. Eu falo isso porque há 19 anos é isso que eu vejo. E se você está aqui nessa noite, essa palavra é para você. Você só precisa praticar e crer. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa que eu preciso falar. Então, queridos, eu quero te desafiar nessa noite a fazer algumas coisas. Se essas coisas que eu estou falando hoje eu falei apenas no princípio, o princípio do acordo e alguns outros, né? Se você percebe que você no teu casamento não viveu dessa forma, se você percebe que você não convidou Jesus para ser o Senhor da tua vida, e o Senhor do teu casamento, ele foi apenas um espectador. A hora que a coisa ficar feia, o pau
quebrou em casa, Jesus me socorre. Isso não é ser o Senhor, né? Isso é ser um espectador. Se Jesus não foi o Senhor do teu casamento, seja ele um casamento de alguns meses ou de muitos anos, eu quero te convidar a rever o teu posicionamento de separação. Estou falando bem claro isso porque antes de eu vir para cá eu orei muito e o Senhor falou, hoje você vai chegar lá. E vai ter pessoas com o desejo de separação. E por isso eu estou dizendo, reveja. Eu não sei quem é você nesse meio. Reveja. Se você não aplicou isso, se você não viveu isso, se Jesus não for o centro, reveja. Deixe Jesus entrar. E assim como naquele primeiro casamento ele transformou 600 litros de água em vinho, ele está preparado para transformar 600 lágrimas em sorriso, em júbilo. Ele sabe o que você passou. Ele sabe o que você viveu. Arrepiou agora, né? Porque até eu arrepiei. É Deus, querido. É Deus falando contigo. Queridos, para encerrar, eu quero falar algo. Antes de nós sermos dois, nós somos um. O Senhor só vai poder entrar no teu casamento e fazer uma transformação se antes ele entrar na tua vida. Eu passei um texto de Romanos 10 para alguém. Então lê bem alto para mim. Se com a tua boca mais altinho. Se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque é crendo que uma pessoa se põe em ordem perante Deus e é declarando em voz clara que a salvação se afirma. Queridos, esse texto diz o seguinte, que se eu crer no meu coração que Jesus é esse Deus que tem poder para mudar qualquer coisa, que Ele é Filho de Deus, que Ele morreu por mim, se eu crer aqui, e se com a minha boca eu fizer essa declaração, a Bíblia diz que Ele entra na minha vida, se torna o meu Senhor. E o penhor disso, o selo disso, a prova disso, a Bíblia diz que o Espírito Santo passa a habitar em mim. E é Ele que me convence do erro, é Ele que me convence do pecado, é Ele que me convence que o meu casamento tem poder, pode ser transformado, é Ele que me convence que Deus tem poder para restaurar o amor. Então a primeira coisa na minha vida, Jesus precisa entrar. E como é que eu faço isso? Com uma confissão, com uma oração. Mateus 18 diz que o que eu ligo na terra, através da palavra, eu ligo no céu. Quando eu decido ter Jesus na minha vida, quando eu faço isso em vida, eu estou decidindo que em morte eu vou viver com Ele. É nessa vida. Se você não crê nisso, eu te desafio a fazer essa oração, porque a tua vida nunca mais é a mesma. Nunca mais é a mesma. E nessa noite, eu quero te fazer um convite. Eu quero te convidar a fazer um convite para Jesus entrar na sua vida.